A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. O seu Deus o protegeu.
paz do Senhor Jesus, nós somos a Igreja Cristã Maranata e hoje, dia de terça-feira, é o dia de culto doutrinário, dia do programa Conversas Bíblicas, o conteúdo Conversas Bíblicas dentro do culto doutrinário da Igreja Cristã Maranata. E nós vamos então dar início a esse culto. Eu convido aqueles que puderem a estarem de pé para um momento de oração, um momento de acesso à presença do Senhor. Em função desse momento solene, nós vamos estar nessa posição para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, o perdão pelos nossos pecados, pedimos o acesso à Tua presença, pedimos comunhão contigo, para que o ensino, Senhor, neste culto, chegue ao nosso coração, suba ao nosso coração, Senhor, e nos faça ter transformação de vida. Esta é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aqueles que estiveram de pé podem se sentar. Nós vamos agora cantar um louvor ao Senhor. Vamos adorar a Deus com o hino. Na sequência desse louvor, o pastor Amadeu Loureiro estará na condução do conteúdo Conversas Bíblicas de hoje. Diante do teu altar, Senhor, os meus joelhos vou dobrar e por teu sangue vou clamar, pedindo vem purificar o meu coração, que espera em ti com gratidão. Eu clamo pela vida, a vida que há em ti, Jesus, pelo poder do sangue vertido na cruz. Eu clamo pela vida, a vida que há em ti, Jesus, pelo poder do sangue vertido na cruz. Diante do teu altar, Senhor, os meus joelhos vou dobrar e por teu sangue vou clamar, pedindo vem purificar o meu coração, que espera em ti com gratidão. Eu clamo pela vida, a vida que há em ti, Jesus, pelo poder do sangue vertido na cruz. Eu clamo pela vida, a vida que há em ti, Jesus, pelo poder do sangue vertido na cruz. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles irmãos que nos assistem, os nossos irmãos da ICM, e mesmo aqueles irmãos que não são da Igreja Cristã Maranata, mas que nos assistem, que nos veem, a todos a paz do Senhor. Nós estamos hoje falando através do canal 126 da TV, canal 85 da Sky, ou mesmo pelos nossos canais do YouTube. A todos a paz do Senhor. Estamos novamente aqui com o pastor Marcelo, Paz do Senhor a todos. pastor Gilson. Paz do Senhor, pastor Amadeu. Só Paz do dizer Senhor a todos. o currículo dos dois que todo mundo já conhece. Marcelo é conselheiro, o Gilson também é conselheiro, mas Marcelo é responsável pelo louvor. Pastor Gilson, a EBD, todo mundo conhece. Nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, quando nós falamos sobre idolatria. E hoje nós vamos entrar em dois temas dentro da idolatria, que é a figura do ídolo, não é? O que a Bíblia fala sobre o ídolo e o idólatra.
Vamos começar com o pastor Gilson. Muito bem, vamos então fazer uma leitura de um texto da palavra, né? Para nós então iniciarmos aqui a nossa palavra, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 19 e verso 20. E o verso 19 diz assim: Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Muito bem, essa palavra é a palavra que introduz o assunto, porque quando ela fala aqui a respeito do ídolo, a primeira preocupação do apóstolo é dizer que o ídolo nada é. Ou seja, ele em si é um objeto, é uma pessoa, é um motivo, vamos dizer assim, é um projeto de oposição ao projeto de Deus, que não precisa nem de dizer de quem que é o projeto, né? É de oposição ao projeto de Deus, mas que isso em si não é nada. Agora, o grande problema está naquilo que é cultuado ao ídolo, porque por trás do ídolo, ou seja, na figura do ídolo, está exatamente aquele que quer atrair para si a adoração que é dirigida a Deus, o culto que é dirigido a Deus, e atrair para si na figura do adversário. Então, isso, portanto, mostra que o ídolo, portanto, ele é idolatria, porque ele é um projeto de oposição a Deus, que quer ocupar o lugar de Deus no coração do homem. E o que é interessante também é que quando nós falamos, o texto diz aqui, que as pessoas, os gentios, quer dizer, os povos pagãos, os povos que não conhecem a verdade, eles sacrificam ou cultuam, né? A palavra sacrificar aqui vem de sacro ofício, né? Que é exatamente cultuar, aquilo que eles cultuam aos ídolos, na verdade eles estão cultuando. Sacrifício santo, né? Sacro ofício. Sacro ofício, sacrifício santo, que é o culto, né? Então, cultuam não ao Senhor, mas àquele que é o responsável pelo projeto de oposição ao Senhor. Então, isso é abominável diante do Senhor. E o próprio apóstolo Paulo, no versículo 20 que nós lemos, ele usa uma palavra que é fundamental, que é a palavra participantes. Isso. Entendeu? A participação. Então, esse aspecto aqui, nós temos muita coisa realmente a aprender dentro dessa expressão do apóstolo Paulo. Guarda essa palavra, irmãos, vocês que estão assistindo, vamos pegar essa palavrinha do pastor Gilson para depois nós comentarmos sobre ela. Não quero que sejais participantes. O que é isso? Porque nós estamos abordando o texto bíblico. Não quero... Olha só, a ênfase do apóstolo Paulo. Não quero que sejais participantes. E um detalhe ainda, pastor Amadeu, é que o ídolo, ele é um projeto de oposição ao Senhor, porque foi o Senhor que determinou que nós não devemos fazer o ídolo. Não farás, não terás, né? E não te prostrarás. E não te prostrarás, não te encurvarás, né, diante dos ídolos. Então, é não ter, é não fazer e não se encurvar, né, diante do ídolo, porque ele é um projeto de oposição a Deus. Fala, Marcelo. Você veja que no Velho Testamento, a idolatria foi a grande batalha dos profetas. Em vários momentos da história de Israel, no Velho Testamento, eles se voltaram para os ídolos, que era a voz profética vinha sempre exortando em relação a isso. Porque qual é a grande questão? Quando você introduz o ídolo no culto ao Senhor, você desvia a adoração. E aí vai ter a adoração àquele que é o adversário. Então essa é a grande questão. Você veja, né, Amadeu, que o ídolo, ele é o oposto do projeto da criação. Porque no início o Senhor falou assim, façamos o homem a nossa imagem. Depois vem o homem e inverte isso, façamos deuses a nossa imagem. Muito boa essa colocação. Então o homem não quer mais ser a criatura, ele quer criar os seus muito deuses. Boa, né? Marcelo, muito boa. Né? Muito boa. Olha, vocês que estão assistindo, vocês que também trabalham, às vezes evangelizam, e na evangelização você tem que mostrar o porquê. Essa colocação do pastor Marcelo
é muito interessante. Veja só, o que ele está dizendo? Ele vai repetir para nós aqui, uma inversão. Repete, Marcelo. Então, o ídolo é uma inversão da obra criadora, da origem, do projeto. Certo. Na criação, o Senhor fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Certo. Depois vem o homem caído e inverte. Exato. E fala, façamos deuses a nossa imagem. Interessante, muito bom. Ele quer ocupar o lugar do Senhor. Marcelo, muito boa colocação. Inclusive, Marcelo, isso é tão... porque, na verdade, a figura o ídolo... Porque quando o ídolo ele entra, o Gilson fez uma introdução muito interessante, o ídolo entra exatamente no século IV, mais ou menos, porque os povos, na época, eram pagãos. Né? A maioria dos povos daquela época era pagão. Os gregos eram pagãos. E Paulo, na carta aos Coríntios, está escrevendo aos gregos. Então, o que acontece? O paganismo entra no cristianismo. Você colocou bem, Marcelo também colocou bem, porque aí a adoração... Quer dizer, o paganismo tinha a forma de adorar, né? Adorava aqueles deuses, eles eram politeístas e tal. Quando o cristianismo entrou, eles desviam, jogam o paganismo dentro do cristianismo. Isso. Como o Marcelo colocou, a adoração da imagem do homem, né? Da figura. Então eles começaram as figuras dos santos, as figuras daquela coisa toda, como os dogmas entraram dentro da igreja e tal. Então isso foi o grande desvio. Né? O grande desvio, quer dizer, o ídolo entrou ali. E quando a reforma religiosa veio, a princípio, Lutero não aborda a situação do ídolo, porque o objetivo era a fé, que está ligado, porque a fé mística e supersticiosa estava ligada ao ídolo. Era o desvio. Salvação pelas obras. Exatamente, então era o material, exatamente. O ídolo é aquilo que você vê. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Exatamente. Não é? Então é uma coisa completamente diferente. Então isso foi um desvio gritante, né, nessa colocação. Mas essa colocação é muito interessante do Marcelo. Muito interessante esse aspecto, realmente. É porque, na verdade, né, quando a idolatria entrou na igreja, foi num momento muito sutil, que é até registrado, de certa maneira, na carta chamada Carta a Pérgamo, né? Pérgamo é aquele período profético. Exato. Em que houve ali o casamento, vamos dizer assim, da igreja com o Estado, né? Por isso a palavra Pérgamo vem de casamento pervertido. E ali, o que aconteceu? O Senhor faz uma advertência, o Senhor Jesus faz uma advertência à igreja, no sentido de que os irmãos ali não participassem de idolatria e nem comessem o sacrifício da idolatria. E o que vai acontecer nesse período profético de Pérgamo, nessa união do Estado com a igreja, ou da igreja com o Estado, é que essas práticas pagãs começaram a penetrar na igreja. Por quê? Porque os cristãos, a partir dali, eles eram cristãos feitos pelo batismo, que é um slogan que se criou, né? Todo pagão que se tornasse cristão, bastava se batizar, quisesse se tornar cristão, batizava e se tornava cristão. Então, o que acontecia? Quando a partir dali o imperador decretava um feriado em homenagem a algum deus pagão, esses cristãos que não tinham nenhuma experiência de novo nascimento, mas eram cristãos convertidos por batismo e por decreto, eles então iam lá para as mesas dos deuses pagãos comer do sacrifício da idolatria. E aí o que naquele período o cristianismo fez? Criou os deuses cristãos, ou seja, as entidades, né, divinas cristãs. Então, esses deuses cristãos eram ídolos, né, ídolos que foram criados. E aí, sim, os irmãos, por exemplo, os crentes, os cristãos de uma maneira geral, eles já não iam mais em busca dos deuses pagãos, as festas dos deuses pagãos, mas criaram as festas aos deuses, ou seja, uma espécie de um paganismo cristão, né, vamos dizer assim, né? Porque aquilo ali levava, então, essas pessoas a optar por esse paganismo. Então, que tinha essas festas e que, por sinal, até existe até hoje, né? Claro. Existe até hoje isso. Então, e foi assim que o ídolo entrou na igreja e entrou de uma maneira, assim, sutil. Porque o Senhor Jesus tinha falado numa parábola, a parábola do joio e do trigo, que o joio e o trigo iriam crescer juntos. Então, paganismo e cristianismo, a partir dali,
começou a crescer junto e se misturando, né? Uma coisa com a outra. Mas ali em Pérgamo mesmo, o Senhor Jesus fez uma promessa de que mais tarde o Senhor Jesus viria contra esse projeto e batalharia contra esse projeto com a espada da minha boca. E essa espada da boca de Jesus que ele fala em Pérgamo vai se cumprir em Sardes, no tempo da reforma religiosa, exatamente. que é a palavra. Porque a igreja se corrompe em Pérgamo e mergulha em Tiatira, que é o período mais longo da igreja, mais de 1000 anos, né? Anda todo o desvio da... E todo esse projeto de desvio da verdade e desvio do culto em Pérgamo, ele naturalmente se consolida em Tiatira. Porque o Senhor Jesus escreve para Tiatira dizendo, nossa, vocês têm aí Jezabel, mulher que se diz profetiza, exato. E que o propósito dela é ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e para que comam o sacrifício da idolatria. Então, aqueles três conteúdos existentes na medida de fermento da mulher, segundo a parábola, né, que é correspondente à carta a Tiatira, eram 3 medidas de fermento exatamente porque já havia 3 medidas de farinha. Ou seja, eram 3 conteúdos na medida de fermento que eram para ir de encontro às 3 medidas de farinha. Aquela do Pai em Éfeso, aquela do Filho em Esmirna e aquela do Espírito Santo da fé em Pérgamo. Exatamente. Em Tiatira, então, a mulher entorna ali, né, derrama ali essa medida de fermento que continha esses 3 conteúdos. Né? A verdade, o ídolo ele entra de forma sutil, né? Porque, quer dizer, a origem do ídolo no cristianismo é pelo Império Romano. Exato. Com o paganismo, né? Associação. Os romanos, todo o Império Romano era pagão. Quando Constantino, né? Quando Constantino, através do Edito de Milão, encerra a perseguição à igreja, os cristãos na época acharam que Constantino tinha se convertido. Ele não se converteu. Tanto que a história fala que na morte dele ele exigiu um culto pagão. Uhum. Não é? Os historiadores dizem isso. Uhum. Não foi um culto cristão, foi um culto pagão. A ação dele foi uma ação política, porque o Império Romano estava decadente no Oriente e o cristianismo tinha tomado conta do Oriente todinho. Né? Toda aquela Ásia, aquela parte da Europa, a Ásia toda tinha se convertido e tal. A Ásia, então, Constantinopla, né? Ele tinha aquilo. Agora, Teodósio, depois dele, foi além. Com o Edito de Tessalônica, ele torna o cristianismo uma religião oficial do Império Romano. Aí trouxe o paganismo mesmo para dentro do cristianismo, como você falou, que é esse desvio, torna a fé mística e supersticiosa, que era uma coisa assim, foi terrível para a vida da igreja. Agora você falou, Gilson, também o Marcelo, você comentou aí sobre consagrado, né? As coisas consagradas aos ídolos. Eu pergunto aqui a Marcelo, o perigo disso hoje, né? O perigo disso hoje, porque nós olhamos, nós temos sempre trazer a Bíblia para o momento atual, né? O perigo disso hoje na vida da igreja e da vida dos crentes de uma maneira geral, não é nem o nosso, mas de uma maneira geral. A palavra não envelhece, as orientações permanecem. Mas, Amadeu, sabe uma coisa interessante em relação à questão do ídolo? Veja bem se faz sentido. Porque, apesar da explicação do ídolo ser uma explicação muito óbvia, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, é uma explicação básica, né? Mas você vê que não é uma questão de intelecto. Nós temos pessoas extremamente inteligentes, preparadas, né, com doutorado e são idólatras. Porque eu acho que a questão do ídolo, ela é uma questão espiritual. Você explica para a pessoa uma coisa óbvia e ela não aceita. Exatamente. E é uma pessoa extremamente esclarecida, porque é uma questão espiritual. A pessoa só consegue realmente se desencilhar disso como uma operação, é uma libertação. É realmente uma libertação que precisa acontecer, muitas vezes lendo a palavra, ou uma operação do Senhor. Mas acho que, voltando ao assunto, eu acho que nos dias de hoje o crente tem que estar muito atento, porque tudo é muito sutil, né? Hoje
Você vai ver que no próprio Evangelho, até no chamado movimento pentecostais, a fé está sendo materializada com objetos. Mistificada. E isso é uma coisa muito perigosa no meio evangélico, né? Irmãos, presta atenção. Olha só, nessas nossas conversas, tem certos pontos que a gente pega e que são importantes. O pastor Marcelo falou em alguns pontos aqui. Por exemplo, o pastor Gilson falou sobre o desvio lá da fé, lá em Pérgamo, né? Século IV, a mistura com o Império Romano, o paganismo entrando dentro do cristianismo com aquelas coisas místicas e tudo mais. E o Marcelo falou nos nossos dias o perigo de nós deixarmos com que essas coisas que foram maléficas lá no início, lá na igreja, lá em Pérgamo, lá no século IV, que o espírito de engano que operou lá, como o Gilson falou, o espírito de Jezabel lá em Tiatira, não é que Jezabel ressuscitou, é a opressão que tinha em Jezabel, mesmo espírito que operou em Jezabel, operando ali, né? E o que o Gilson está falando, que o Marcelo está falando, é o risco que nós corremos de deixar que aquele tipo de engano que entrou lá no século IV, com o desvio da igreja, da mistura com o paganismo, com o Império Romano e tal, que isso volte nos nossos dias, principalmente nos movimentos pentecostais. Exatamente. Porque que o pastor Geruti fala muito, o afastamento o pentecostal longe do Pentecostes. Ele é pentecostal, mas se afastou. Aí entra tudo aquilo que nós falamos sobre idolatria, trazer as coisas do mundo para colocar, entendeu? O pecado de Saul, trazer as coisas para colocar no culto, que é um problema sério hoje nos movimentos pentecostais, aquelas coisas que não agradam o Senhor, botar dentro do culto. E uma série de situações. Mas o Marcelo fez uma colocação aqui que eu quero chamar a atenção. O ídolo, ele é uma opressão, né? Eu fui idólatra com o tempo, nasci numa igreja idólatra, cresci e tal, mas ele diz que o ídolo é uma opressão muito... Eu sempre me considerei, né, um bom aluno, entrei para a faculdade, sempre me considerei assim, um aluno, bom aluno e tal. Mas eu não abri a mão desse conceito meu, daquilo que eu pensava sobre ídolo. Mas olha só o que ele colocou. Coisas assim fora da razão. Por exemplo, a Páscoa. Onde já se viu um coelho botar ovo? Primeiro que a Páscoa não é isso. A Páscoa bíblica não tem nada a ver com coelho. A Páscoa é a figura do cordeiro, né? Lá daquilo que é a festa da Páscoa da saída do Egito. Tá, cordeiro, tem nada a ver com coelho. Aí alguém vem e coloca coelho, que não é nada, não tem nada na Bíblia de coelho. A Bíblia fala de cordeiro, coloca um coelho e um coelho botando ovo. Mas isso é a coisa mais absurda. Quer dizer, aí o que o Marcelo está dizendo, você pega pessoas inteligentes, pessoas altamente capazes, QIs elevados, e que aceitam isso, um coelho botando ovo e ovo de chocolate. Quer dizer, a coisa mais absurda do mundo, entendeu? Então, mostrando aqui, o ídolo é uma opressão e você só sai dela por uma operação do Espírito Santo. Mas, concluindo, nós estamos já no finalzinho, eu me lembro quando eu me converti e meu avô teve uma conversa séria comigo, achou que eu tinha traído a igreja, a religião dele e tal. E ele disse para mim o seguinte, ele foi lá e tal, e eu chamei ele de idólatra. Aí ele disse, eu não sou idólatra. Eu não adoro, eu venero. Isso é uma expressão né, usada. Venerar é respeitar, sei lá, mas eu tenho a conceituação é a mesma.
Na verdade, o idólatra, ele diz isso, eu não adoro, eu venero. Mas a Bíblia diz, não farás e não terás. Muito bom. Entendeu? Então, quando você tem e você faz aquilo parte, você é idólatra. Porque o idólatra não é simplesmente adorar, é ter. Muito bom. Entendeu? É aquele que Então, tem, exatamente. Você trabalha numa repartição, tem lá um ídolo lá da empresa, aquilo não é seu. Não é seu, exatamente. Ah, eu vou tirar, eu estou trabalhando aqui, mas atrás de mim tem um ídolo, eu quero... Não, o ídolo não é seu. É seu. O ídolo da empresa, da repartição pública e tal. Não interessa, Às você vezes um continua hotel, fazendo seu né? serviço. Não é seu. Não pode ser seu. Não pode Você ser. está na casa da sua família e tal, você tem a sua vida, mas os seus pais não se converteram, eles têm um ídolo, deixa, não é seu. O problema, o idólatra não é você o idólatra, deixa lá, não tem problema nenhum. Agora, outra coisa muito que é interessante, aí ele me disse o seguinte, amanhã quando eu morrer, não é, você tem o nome de Amadeu, que é o meu nome, o nome do meu avô. O seu filho vai perguntar, por que você tem esse nome? Não, o nome do meu avô. Como é que era seu avô? Pega uma fotografia e mostra. Então a fotografia que eu tenho ali é do Pai Celestial. Irmãos, Jesus nunca foi fotografado. Nem posou para nenhum artista. Não há uma descrição concreta, perfeita de como ele era. Não tem. Isso não tem. Tudo isso que existe aí é de forma aleatória. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Segundo, cruz. Aí você assim, uma vez uma pessoa chegou na nossa igreja, não, vocês são cristãos, mas não tem nenhuma figura que lembra o cristianismo, queriam a figura da cruz. A figura da cruz, meu irmão, surgiu no século IV. A igreja primitiva nunca usou cruz como símbolo. O símbolo na igreja primitiva, porque eles eram tão perseguidos, que eles se comunicavam por um peixinho que eles escreviam nos lugares onde se reuniam. Desenhavam um peixinho e ali sabia que tinha uma reunião, porque falava dos pescadores e tal, aquela coisa toda do tempo de Jesus. Então eles se identificavam com aquela sinal do peixe, nunca cruz. A cruz apareceu depois, no século IV. Mesmo os crentes históricos, no início da Reforma, tiraram a cruz, sabia? Tiraram a cruz. Os históricos no início da Reforma tiraram a cruz. Não tinham a cruz. Você pega as igrejas, os templos mais antigos na Europa, eu conheci na Irlanda, não tinham cruz, entendeu? Então não falo nada aqui, mas, entendeu? Não há importância, não há nenhuma relação com isso. Então, meus irmãos, nós estamos concluindo. Eu queria só aproveitar a palavra participação. Isso. Porque tem um aspecto interessante que é o seguinte, o ambiente que está envolvido em algum aspecto idólatra, nesse ambiente, Deus não fala. Exatamente. Deus não se manifesta. Então, esse ambiente é um ambiente que o apóstolo Paulo ficou preocupado dos irmãos participarem. Não quero que sejais participantes, né, do cálice dos demônios. É o que Paulo usa a explicação, né? Por quê? Porque às vezes o que acontece? Nós temos pessoas na igreja que às vezes têm familiares, né, que são de grupos idólatras, e às vezes convidam para uma festa de família. Então é preciso das pessoas terem bastante cuidado, buscar a direção do Senhor, se converter, se consultar a vontade do Senhor, né? E pedir até um livramento para que não sejam envolvidos num ambiente idólatra. E aliás, só houve uma coisa que Deus falou no ambiente idólatra, que foi uma experiência de uma irmã que veio de lá, e ela disse que ouviu a voz de Deus dizendo assim, aqui não é seu lugar. Aí isso Deus falou. Então veja só, aqui não é seu lugar. Outra coisa interessante também, Gilson, mostrar não há manifestação do Espírito Santo em meio a ídolos, entendeu? Há dons espirituais misturados com ídolos? Não há. No início da carta no capítulo 12, quando fala do dom espiritual, ele diz que ninguém diz que Jesus é anátema. Misturar Jesus com ídolo é chamar Jesus de anátema, e isso não existe. Amém, Marcelo? Amém, Pai do Senhor. Mandei, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Gilson. Amém, Amadeu. Muito bom. Amém, Pai do Senhor. Olha, irmãos, não acabou aqui não. É só dois assuntos e em outra oportunidade a gente volta com outros assuntos dentro desse mesmo assunto, só para não deixar os irmãos assim um pouco saturados disso aqui. Mas a paz do Senhor a todos.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você assistiu o programa Conversas Bíblicas, você teve acesso a um conteúdo doutrinário. Também cantamos louvor ao Senhor e agora vamos orar, entregando no altar do Senhor o nosso culto, esse tempo reservado, dedicado a Deus e que Ele converte em bênçãos para as nossas vidas. Por isso, nós vamos agora glorificar o nome dEle. Aqueles que puderem, claro, desejarem, podem estar de pé para esse momento de oração. Senhor Deus, no Teu altar colocamos o culto dessa noite, nosso louvor, nossa adoração e nossa gratidão, Senhor, porque tivemos o Teu ensino, a Tua revelação, a Tua direção para nós como igreja, como rebanho do Senhor, como ovelhas do Teu pasto. Te louvamos que o alimento espiritual nos foi dado nessa noite. Agora pedimos que Tu recebas no Teu altar o nosso louvor e adoração, nosso culto, Senhor, e nos despeças, não da Tua presença, mas desse momento, mas que continuemos, Senhor, ouvindo, vivendo a experiência contigo, ouvindo a Tua voz, Senhor, sabendo e conhecendo os Teus maravilhosos caminhos. Assim pedimos, recebe no Teu altar o culto e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Terminado o nosso culto, estejam à vontade. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de lembrar do número 0800 que está aparecendo aqui na tela, 0800 707 3076. Esse número ele é para assistência espiritual para os membros da Igreja Maranata e também para aqueles que não são membros da Igreja Cristã Maranata. Se você está nessa condição, se você precisa de uma oração ou conhece alguém que precisa, não hesite em compartilhar esse número com aquelas pessoas que precisam para que elas tenham acesso a esse serviço que é gratuito. A ligação é gratuita, o serviço é gratuito, nós não vamos pedir nada, nenhuma contribuição, oferta, não vamos tentar vender nada, constranger ninguém a nada. Nós vamos simplesmente prestar a assistência que você precisa. Como igreja, nós temos esse papel, essa responsabilidade, essa missão diante de Deus, tá bom? Então tá aí o número. Também está aparecendo agora um outro número que é para quem mora no exterior. É a mesma coisa, o mesmo serviço, ligação via WhatsApp. Para aquelas pessoas que moram no exterior, podem também fazer uso desse recurso gratuitamente. E ainda, antes de encerrarmos, queremos dizer o seguinte: se você teve uma experiência nesse culto, se aquilo que você aprendeu, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi transmitido, trouxe uma experiência para a sua vida, está aparecendo um QR Code na tela, não deixe de apontar a câmera do seu celular e narrar através de texto. Se você apontar a câmera do seu celular, vai ser redirecionado para o WhatsApp e você vai poder escrever ali, narrando a experiência que você teve. Será uma alegria para nós, esse culto é interativo, você participa dele e será uma grande bênção saber da experiência que você teve nesse culto. Amém? Está assim encerrado o nosso culto, nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos agora aqui em Éfeso para dar continuidade à elaboração da nossa série iniciada em Patmos sobre o tema O Plano Profético da Igreja nas 7 cartas do Apocalipse. Aqui em Éfeso será conhecido o período profético de uma igreja que deu início ao trabalho da semeadura da Palavra de Deus. O seu trabalho incansável e paciente, realizado às custas de sofrimento por amor ao Evangelho, deu a esta igreja o nome de Éfeso, que quer dizer agradável ou aceitável. Se você desejar saber mais informações a respeito do assunto profético, da elaboração desse segundo episódio, nós lhe convidamos para assistir à série O Plano Profético da Igreja nas 7 cartas do Apocalipse, que iremos lançar em breve. E lhe esperamos no nosso próximo episódio, fazendo conosco esta viagem que se iniciou em Patmos, na Grécia, passando pelas 7 cidades da Turquia, as cidades do Apocalipse. Através das mídias da Igreja Cristã Maranata, nós daremos informações atualizadas para que você possa acompanhar conosco toda a trajetória da nossa viagem de preparação desta série, que é composta de 8 episódios sobre as 7 cartas do Apocalipse. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também acompanhem conosco esta viagem rumo ao conhecimento da Palavra de Deus e dos mistérios do Senhor Jesus Cristo, que é o assunto principal do livro de Apocalipse, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Até lá, então, a paz do Senhor Jesus.